E, Carol, uma coisa que, assim, antes de te conhecer, né, nos cultos ali a gente te via, algo que talvez não chamou só a minha atenção, da minha esposa, mas no modo geral, assim, que chama a atenção é a tua forma de adorar, né, que a gente vê ali que tu se entrega na tua adoração, tu não se importa se estão te vendo, se não estão te vendo, se tu tá na frente, se tu tá atrás do coral, se tu tá no púlpito, se tu tá na nave do templo, não importa o espaço, o local e qual a visibilidade que tu tenha naquele momento, a tua adoração é a mesma, né? Uhum. E isso que eu queria saber, foi sempre assim? Ou como que foi esse processo para te entender a liberdade de adorar? A adoração começou a fluir de uma maneira mais livre e aonde tu talvez tirou aquelas amarras assim de ir pro culto engessadinho ali, Uhum. dar o glória a Deus quando o pastor manda dar o glória a Deus e como que foi esse processo para ti desse amadurecimento e até chegar no ponto que a Carol hoje talvez seja referência para muitas meninas que querem cantar, que querem louvar, referência para quem quer ter essa intimidade, que a gente sente isso, sabe, Carol? Isso não te falo só porque tu tá aqui, Uhum. mas a gente sente essa intimidade, esse relacionamento de intimidade que tu tem realmente com Deus, com o Espírito Santo, aí, e a tua adoração ela se torna mais... a gente sente mais aquela presença quando a gente vê alguém adorando dessa forma, né? Como é que foi pra ti esse processo? Bom, esse processo foi... eu acho que eu poderia estar vivendo isso antes, sabe? Porque a gente realmente tem vergonha, muita vergonha na igreja, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, a igreja é mais engessada. A gente já morou em outros estados, lá no norte. Questão cultural, né? É uma questão cultural mesmo, não é porque lá em cima eles são mais crentes, né, que aqui, mas... E daí... Às vezes eu acho o contrário. Então, quando eu era mais nova, eu já cantava no coral, sempre cantei, né, em coral, cresci cantando no coral, cantava lá na igreja do Jardim, no coral de jovens. E como começou, eu me lembro que eu ouvia o bateria, eu sempre gostei de bateria, eu amo bateria, amo. Pra mim, se não tem a bateria, é bateria. Não é que o Kenny já tem, abriu ali no curso de baterista. Tá batucando aí, A bateria, sempre gostei da bateria. E faz a diferença, né, no louvor. Às vezes os bateristas têm uma fama, né? outro dom. Dom salomônico. Mas é isso que eu penso também. Talvez falta para os bateristas do Brasil, aí, os bateristas entenderem a importância que eles têm na adoração. Hinos hoje em dia que fazem mais sucesso, por exemplo, aquele hino do Jefferson Swelling. Se não tivesse o tribal que eu aprendi esse ano, agora que é tribal, porque eu tô lá na frente do conjunto de page. Pra mim, tribal é a tatuagem. A mesma coisa. Então, quando eu era adolescente, eu ouvia bateria e daí eu ficava, mas eu não era tanto como é, né? Daí eu levantava a mão. Eu lembro que a Ju, nossa amiga Ju Tolfo, falava pra mim, eu era jovem, sou velha agora, eu era adolescente, que eles me viam lá em cima. Ai, Carol, continua assim, sabe? Eu sempre escutava, Carol, continua assim, continua assim. E daí, agora na pandemia, né, eu comecei a namorar. Tudo tem a ver, né? Ai, meu Deus, ela tá muito apaixonada. Recém-casada. E daí eu tive a liberdade de ser quem eu sou, sabe? Isso é muito importante também num namoro. A pessoa que você for começar a ter um relacionamento, você vai começar a se sentir mais quem você é. Então, isso também influenciou muito, porque daí eu entendi que pra Deus é tudo. A gente tem que entregar tudo. Então, que na verdade, que eu pensava assim, que foi mais ano passado, né, que eu comecei. Gente, eu sempre entro nessa história, mas não é porque eu tô pedindo aqui, mas é por causa das agendas. Assim, eu pensava assim, eu tava cantando bastante no coral, né? Eu pensei, eu quero uma oportunidade, quero ter oportunidade, eu ainda quero, tá? Pra louvar a Deus. Mas eu pensei assim,
eu não preciso de um microfone. Eu não preciso estar na frente das pessoas para eu louvar a Deus. Eu não preciso esperar isso. Não preciso. Então, eu comecei a me entregar na nave da igreja, como o Michael disse, a levantar as mãos. E um simples levantar de mãos muda uma atmosfera, né? Uma atmosfera do louvor. Falei isso para os adolescentes até, porque se tu tá cantando ali com medo, não tá levantando a mão, Deus não vem, porque você levanta suas mãos, você vai se rendendo, você vai dizendo com o seu corpo que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, que ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, e de coração, de corpo, de alma, de entrega. Então eu realmente comecei a pensar, a me apegar nisso. Eu não preciso de oportunidade para louvar. Eu orava para o Senhor, Senhor, eu não preciso estar na frente de toda a igreja com o microfone na minha mão para ser usada, me usa aqui no banco, me usa aqui no coral. Então, por isso que eu comecei a parar de me importar com o que os outros iam pensar de mim quando eu adorasse. E realmente a gente começa a sentir daí Deus de uma forma, assim, inexplicável. Eu acho que a primeira vez que eu comecei, assim, que agora que eu me lembrei, foi numa vigília da Almad que o pastor Isaías pregou e ele... Na verdade, ele não pregou. Eu me lembro que o loirão tava bem na minha frente. Tava os guri ali em cima, o Ali também tava junto. E ele não pregou. E aquele culto eu fiz diferente. Eu comecei a glorificar desde o hino da harpa. Porque os hinos da harpa são, na nossa igreja, né? São lindos, lindos. E às vezes a gente fica engessado ali, porque é um costume de só cantar e a gente não presta atenção na letra. Que nem esses dias eu cantei aquele Se Cristo comigo... Meu Deus, eu comecei a prestar atenção na letra. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei. Com gozo irei, comigo ele vai. Porque é grato servir a Jesus. Então eu comecei a glorificar desde o hino da harpa. E ali eu entendi que quem faz o culto somos nós. Não adianta ter um pregador de fora, uma cantora, uma Valesca Maísa, né? Não precisa. É bênção, Deus levantou, glória a Deus, mas a adoração e a presença de Deus, ela vem individualmente. Então, por isso que eu comecei a me entregar mais, porque eu entendi que eu não preciso de oportunidade, eu não preciso de um solo no coral. Eu tô ali no coral, e no coral é muito bom adorar a Deus no coral. Eu aprendi isso, porque eles não... É um monte de gente junto ali, não estão me ouvindo. Então, a gente tem mais liberdade, levanta a mão. Só que daí eu não sabia que eu tava... Desculpa, agora tu falou negócio do coral. Eu sempre digo que o único lugar que eu consigo cantar é no coral, porque ninguém me ouve. E é exatamente isso, porque daí tu não precisa... Eu também não cantava, assim, afinadinho, porque daí a presença de Deus vem, a gente perde... Não é que a gente perde o controle, mas o vocal... Por isso que tem que estudar para aprender também a não perder esse controle. E daí eu não sabia que as pessoas estavam me vendo, porque eu realmente não fiz isso para alguém prestar atenção em mim, mas porque eu realmente queria sentir a presença de Deus. E daí, através disso, começou isso. Tanto que eu fui já para Santo Ângelo, em outra igreja, cantar. Eu não sou assim, então já era elogiando. Não, uma irmã me convidou, ela me apresentou para o pastor. E foram inúmeras pessoas que me falaram isso. Ah, tu era aquela que tava lá na ponta, lá em cima no coral. E, nossa, e eu ficava assim, era eu. E tinha veio irmãs que me falaram, meu Deus, eu achei que tu ia cair lá de cima, a guria se segurava. E é isso que a gente precisa buscar. Que as pessoas vejam Jesus na gente, que o nosso testemunho seja esse. O Michael começou a me ver, e a Grazi também. E é Jesus. Eu não quero que eu seja conhecida como sei lá, cantorona ou que eu seja bonita. Eu sempre falo, né? Não tô aqui pra ser bonitinha, nem pra me apresentar e pedir que curtam minhas fotos e meus reels, né? Compartilhem, me sigam no TikTok. Não, é porque o nome de Jesus precisa ser glorificado nas nossas vidas. E eu também entendo que é a minha forma de me expressar me adorando e que eu também não posso querer que todo mundo adore como eu, porque cada um tem a sua forma de adorar. Sim, a forma de adoração, se a gente for ver lá, quando o Espírito Santo desceu a primeira vez, em Atos 2, o pessoal tava escandalizado. Esses caras estão tudo bêbado. É 9 horas da manhã, terceira hora nona. 9 horas da manhã os caras bêbados aí, que isso, cara? E não sei o que, não, mas é assim, né? A gente tem que ter o culto com a ordem, a decência, realmente. Mas na hora de adorar, a gente tem que adorar. Eu lembro que eu morei numa outra cidade, né? E tinha dois abençoados lá.
o pregador ele pegava o microfone e eles não paravam de glorificar. Mas não era uma benção. Era uma raiva que eu sentia no culto. Porque o pregador, a paz, glória a Deus! E não paravam, e glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! E não paravam. Era assim do início ao fim. E eu ficava vermelho de raiva, eu estava recém voltando para Jesus, e eu ficava com tanta raiva, mas isso daí já é os excessos, né? Aí vai as pessoas, que nem fala o Felipe nas pregações, e Judas olhou pra mulher lá, pra Maria, que estava colocando, pra Maria, que colocou o perfume, quebrou o vaso aos pés de Jesus. Aí o Felipe fala, né? E Judas olhou aquilo e falou, pra que isso? Não precisa disso. Pra que isso? A gente pode vender por 300 denários. Não, mas quando a gente vai ver lá, ela foi uma simbologia de quebrou todo o vaso. Quebrou tudo, e tudo aquilo eram 300 denários. Um denário era um dia de trabalho braçal. Vou pregar aqui a mensagem do Felipe. Mas dá, o Felipe libera. Era quase um ano. Era um ano de serviço, né? Se a gente descontar o final de semana e os feriados. Então, a adoração, ela é assim mesmo. Começa em casa, a gente não vai fazer aquele tendel. Mas, às vezes, no meio do louvor, na pregação, quando vem o Espírito Santo, não tem quem segure. Não tem lógica, né? Jesus escolheu os que não são para confundir os que são, as coisas loucas para confundir as sábias. E eu me lembro que quando eu comecei a buscar também a face de Jesus, né, foi em casa. Mas eu lembro quando eu comecei a me entregar em adoração, foi diferente. Eu tava nessa cidade e eu quieto e brabo com aqueles caras. Por que esses loucos estão glorificando desse jeito aí? Porque se vocês ouvissem, vocês também iam pensar a mesma coisa. Eles não paravam, não era um período assim, não era, deu uma oportunidade de dar um glória, vamos dar um glória. Não, era do início ao fim, era glória, 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 glória. E alto, e era um negócio que eles não ouviam, só ficavam glória a Deus e aleluia, e depois estavam se gabando que era um crente, sabe? Era uma coisa, era muito ruim aquilo. E aí eu me lembro que eu tava brabo um dia num culto, e fiquei, por que esses loucos estão glorificando? E nisso o Espírito Santo me trouxe a memória de alguns vídeos de festa que tinha, que não era nem meu. Era vídeo do pessoal lá, e daqui a pouco alguém gritando atrás. E tu ia ver quem que tava gritando. Era o Eduardo Mateus. Era eu lá gritando. Eu olhava o vídeo de alguém, tava eu passando, caminhando, fazendo tendel e coisa. E o Espírito Santo me trouxe essas memórias de quando eu fazia esses escândalos por conta de bebida, por conta de droga, alguma coisa. E aí eu parei e pensei, tá, mas a gente tá aqui na igreja para celebrar a Deus, para glorificar o Senhor. Por que eu não tô dando glória? E ali eu comecei a glorificar, comecei a adorar, comecei a buscar de forma mais nítida dentro da igreja. Não estava naquela coisa engessada, mas claro, voltando, cada um tem o seu jeitinho. Claro. Tem gente que é mais retida, tem gente que é mais entregue, tem gente... É que nem as reações que a gente tem quando um susto. Sim. Quando eu tomo um susto é só... A gente tem um amigo que faz um gritedo quando ele toma um susto. O Marcos. Aqui tá um negócio aqui no... Ele fala, esse aí faz um gritedo, meu Deus! Mas cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem o seu jeito. E o que eu acho interessante é essa, que tu falou lá fora, né, no mundo, quando a gente participava de festa, a gente não se importava em estar gritando, em estar pulando, em estar... Por que se importa quando tá na igreja, né? E esse comparativo, eu acho interessante que Paulo ele fez esse comparativo. Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, ali Paulo está fazendo realmente o comparativo com a embriaguez e ser cheio do Espírito Santo. A qual ponto? O que eu entendo aqui é que Paulo está dizendo assim, quando a gente vê alguém sobre o efeito do álcool, sobre o efeito da embriaguez, a gente percebe de longe que aquela pessoa está sobre o efeito de álcool. Porque ela anda diferente, né? Ela anda cambaleando, ela fala diferente. Até o jeito de se vestir tá diferente. E uma coisa que eu acho interessante, eu tinha um amigo quando estava fora da igreja, que ele era parceiro, era amigo, mas quando ele bebia, ele queria brigar com todo mundo. E aí depois ele vinha com a desculpa de, não era eu estava sob o efeito do álcool, estava sob o efeito de alguma outra droga, né? Não era era o efeito que estava em mim que me fez fazer isso, né? E aqui eu vejo que Paulo está fazendo o mesmo comparativo. Paulo está dizendo assim, do mesmo ponto que se perde o controle sobre o efeito da embriaguez, nós precisamos
estar sobre o controle do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo a esse ponto, ao ponto que não seja mais o Michael falando, mas o Espírito falando através de mim. Que não seja mais o Michael andando, mas o Espírito Santo andando através de mim. Que as pessoas olhem para nós e vejam, ali vai a Carol cheia do Espírito Santo. Ali vai o Eduardo, que sem ele falar uma palavra, a gente já vê que ele é cheio do Espírito Santo. Recebo. Né? Então, quando o Espírito Santo nos enche, ele toma o controle das nossas mãos, né? Claro que eu acredito que a gente não perde o entendimento. Tudo que a gente faz num culto não rouba consciência. não é possessão, exatamente. né? Tanto que às vezes, se Deus me leva pra entregar alguma profecia pra alguém, a gente fica assim, é muito engraçado, dentro da cabeça da gente, tipo, tu fala alguma coisa, tal pessoa, daí tu fica, meu Deus, pensando ali, né? E isso que estão falando sobre nas festas, né, que pulavam, eu nunca fui muito, não passei por essa fase. Glória né? a Deus. Glória a Deus por isso, né? Mas isso entra nas redes sociais, no Instagram. Eu tinha... Não era vergonha, até na escola também. Deixa eu abrir uma garrafa aqui discretamente. de eu ser crente, né? Porque meus pais se converteram, nossos pais. Eu era muito nova, eu tinha 4 anos, então eu nunca estive no mundo. Eu posso dizer que eu sou, que nem a Grazi disse, que eu sou de berço cristão, eu sou crente desde o berço, quase. Então eu vi e a gente tinha vergonha, não se diz vergonha, mas é que tu tá ali no meio, até dos adolescentes, eu sei que eles sentem isso. Tu tá ali no meio da escola e daí, ai, que careta que eu sou de ser crente, que não vou falar que eu sou, vou ficar quieta. E daí nos posts do Instagram também. Eu tinha, meu Deus, meu coração palpitava se eu fosse postar uma foto minha no culto que tiravam, sabe? Me dava um nervosismo de postar, não sei. Assim, a gente começa assim, né? E aí eu entendi que tem gente que posta, que tá ali, posta foto da bebida, orgulho, tá bebendo, né? Ou que tá numa festa, e eu pensava, por que eu não posso postar que eu tô no culto, que eu tô lendo a Bíblia, né? Hoje em dia tá todo mundo postando, né? Mas e daí entra também comecei a postar louvores daí. Por isso eu pensava, por que eu não vou postar se uma pessoa posta uma música cantando, né, coisas profanas? Por que eu, pra glória de Deus? Porque é isso que entra. Tem muita gente que tem, eu falei disso já no meu Instagram, a gente deixa que a vergonha tome conta de nós e que seja sobre nós, mas não é sobre a gente. Não é sobre o que nós vamos falar, é sobre Jesus. E antigamente, sei lá, se pregava nas sinagogas, Jesus ia pela rua, mas e se Jesus estivesse hoje, agora, né? Será que ele não ia ter um Instagram, um TikTok falando da palavra? Sim, ele teria, né? Porque essas são as ferramentas que Deus nos entregou agora. As plataformas, né? Ele usava telhado, usava barco, usava monte, montanha. Sim. E tu via que ele tinha sabedoria, né? Ele usa o barco lá na praia porque o vento levava o som melhor até a praia. Então, se ele tinha o cuidado de ter até a questão do som sair melhor, aqui a posição onde ele estava, para que a multidão, os ouvintes ali tivessem ouvindo de uma forma de qualidade, né? Então, por isso, tudo isso envolve, né? Então, com toda certeza, ele usaria todas as ferramentas possíveis para atingir o maior número de pessoas, né? Imagina se em 3 anos ele fez o que fez, sem ter essas plataformas. Imagina, né? Se fosse agora, né? E aí a gente tem tudo isso, né? E a gente acaba não se utilizando disso, né? Para semear. Por medo do que os outros vão pensar, né? Medo de errar. Mas é melhor errar tentando, daí aparece alguém para te corrigir, né? Se for de uma forma para crescer. Claro. E também, se não for para produzir seu próprio conteúdo, compartilhar o conteúdo de quem produz. Compartilhar aqui esse podcast que tá exaltando o nome do Senhor. Isso, poucas coisinhas, tu vê um texto ali que alguém escreveu, que te tocou. Com certeza Deus vai falar com outra pessoa. E eu sempre penso isso, nem que seja uma pessoa. Se uma pessoa for tocada, já tá valendo todo o esforço, né? Aqui também. Aqui agora ainda tá pequeno, né? A gente, ninguém aqui é conhecido, ninguém aqui é famoso. Mas
as pessoas vão chegando assim, vai gerando testemunho nos corações e isso vai levando. É assim que Deus nos leva, que Deus leva a palavra dele. E a questão, assim, que eu vejo também é que, às vezes, a vergonha, né, a timidez, ela faz com que muitos dons, muitos talentos Paralisados, né? fiquem parados, né? Então, um conselho que a gente pode dar, assim, pro adolescente, né? Que hoje é o nosso nicho. campo de atuação, é que não deixe a timidez impedir o fluir do Espírito Santo na tua vida, né? Porque Pra fazer uma brincadeira não tem vergonha, pra falar um negócio. Aí pra adorar, não posso. E vai se tiver vergonha, se tiver tiver com nervoso. vergonha. Porque a gente vai sempre, né? e a gente vai estar estar sempre nervoso, é. Sim. Porque quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. A gente não tem nada de bom a oferecer se não tiver o Espírito Santo na nossa vida. Então ele vai capacitando. Às vezes eu tô falando alguma coisa, eu tô pensando, meu Deus do céu, como é que eu tô falando isso, né? Ou que se eu tô lá cantando, ministrando algo, é só Jesus na nossa vida. Que nem assim, a gente, como tu falou, a gente é um instrumento, né? E eu vejo assim, eu gosto muito do personagem, né? Foi a pergunta pro Felipe sobre o personagem, né? Qual os personagens que... Pudesse conversar, né? Eu gosto muito de Paulo, sabe? E o que eu acho interessante é que Paulo, por muito tempo, ele foi o perseguidor da igreja, né? Perseguidor dos cristãos. E ele era bom nisso que ele fazia, né? Ele era bom em ser ruim. Bom em ser ruim. E até que chegou um ponto em que Paulo, ele saiu dessa situação e ele passou a estar nas mãos de Deus. E aí ele se tornou o maior implantador de igrejas, se tornou o cara que hoje... Tem gente que fala que foi o maior cristão de todos os tempos. Então, os feitos que aconteceram quando Paulo foi para a mão de Deus, né? Então, quando a relação entre instrumento eu vejo na vida de Paulo, né? Porque assim, ó, se tu me der o melhor teclado do mundo para mim, eu não vou tirar um som bom dele. Porque eu não sei tocar. O melhor Eu vou estragar. Eu não vou. Porque o teclado ali, ele pode ser bom, ele pode ser o melhor, mas ele precisa que estar nas mãos do músico capacitado para tocar aquele teclado. Então, assim, o que eu vejo? Às vezes tem muita gente com muito talento, com muita ferramenta, com qualidade, mas que não está na mão do artista, do músico correto, né? Uhum. Então que nós sejamos instrumentos nas mãos do músico certo, né? Que é as mãos de Deus. Porque às vezes, e eu acho que talvez vocês também vão ter essa mesma percepção. Às vezes quando eu prego, depois eu saio dali e vem aquele feedback das pessoas chegar e dizer, nossa, foi muito boa a mensagem, foi... E a gente sente ali que Deus nos usou de uma maneira especial. Quando a gente vê ali pessoas voltando a Deus, voltando a Cristo através de uma mensagem, através de um louvor. Depois que eu vou para casa e eu começo a orar, eu começo a chorar, porque eu começo a dizer assim para Deus, como pode sair algo bom de um instrumento tão ruim? É que o músico é bom. Entende? Não é o instrumento. Porque eu me lembro que um dia nós estávamos numa vigília e o Marlon tocava violão lá no Kadosh e ele começou a tocar o violão e arrebentou uma corda. E ele continuou tocando e arrebentou mais uma corda. E ele continuou tocando. E eu com todas as cordas não tocaria nada. Mas ele com as cordas ali arrebentadas, faltando, conseguia sair som. Então o instrumento às vezes não vai estar 100% perfeito, na condição. Mas se o músico consegue tirar um som daquele instrumento, então que a gente possa ter isso em mente, né? A gente tem sonhos, a gente tem aspirações, a gente ouve Deus através de pessoas, através de louvores, através da oração, nos revelar muitas coisas. Então que a gente busque, né? Estar preparado para isso, busque responder aos nossos chamados, nos aperfeiçoando, estudando. Mas que a gente entenda que se a gente pode ser muito bom, se a gente estiver na mão errada, não vai sair nada. E a gente pode ser bem ruim,
É. Mas se a gente estiver na mão certa, a gente vai produzir grandes coisas. Né?